Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Roseira e esse é o canal Matemática de Pai para Filho. No vídeo anterior nós deixamos uma solução para um problema bastante conhecido, que é aquele problema de um tanque que tem uma torneira que leva um tempo para enchê-lo e um ralo que ao mesmo tempo tenta esvaziar esse tanque, essa piscina. Um problema conhecido, imagino que você até já tenha dado alguma solução para esse problema. Nós deixamos uma solução bastante simples, uma solução bastante objetiva, que talvez seja aquela solução que o aluno busca na hora da prova, tendo em vista que ele precisa ter velocidade nas suas soluções. Nesse vídeo, nós vamos usar as equações da geometria analítica, mais especificamente as equações da reta na sua forma que nós chamamos de forma segmentária, para nos ajudar a entender quais são os conceitos e gráficos que podemos usar como ferramenta para resolver essa mesma questão. Então vamos dar uma olhadinha na solução. Sem dúvida é uma solução que requer muito mais cuidado, muito mais atenção, para que você possa aí, ter melhores ferramentas caso você encontre uma variação dessa mesma questão. Então, o problema, né, um problema que já lido no vídeo anterior, mas vamos rever aqui os seus dados. Né? Temos um tanque, uma torneira que leva 6 horas para enchê-lo, está aqui, 6 horas, e um ralo que leva 4 horas para esvaziá-lo. O problema diz que esse tanque está cheio inicialmente e que tanto torneira e ralo são colocados aí para cumprirem seus trabalhos, né? O tanque, a torneira para encher e o ralo para esvaziar. E ele quer saber aí em quanto tempo esse tanque estará vazio, né? Já vimos que a alternativa letra A ela é inviável, tendo em vista que estamos aí com um ralo mais eficiente do que a nossa torneira. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar equações, né, para poder entender isso daí de forma mais conceitual. Então vamos começar pela torneira, onde graficamente eu poderia imaginar o seguinte: está aqui o meu eixo Y, tá? E aqui o meu eixo X, recursos que eu não usei na solução anterior, tá bom? O meu eixo X será o eixo do tempo, tá? E o meu eixo Y, o eixo do volume, tá? Nomes dos eixos. Tá? Se você quiser, deixa aí a lembrança, né, de que estamos substituindo aquelas variáveis que normalmente usamos por essas grandezas, né, volume e tempo. Eu vou representar aqui por uma reta, né, a situação envolvendo esse processo onde o nosso tanque, né, vai ficar cheio. Então está aqui, nesse tempo aqui, que é o tempo igual a 6 horas, eu encho o volume que, na proposta da solução anterior, eu dei um volume ali como base de cálculo, né? Aqui eu não vou fazê-lo. Eu vou usar aí um valor V qualquer, tá? Tendo em vista que o próprio enunciado não me forneceu, então eu vou me fazer valer aí de um valor V qualquer. A nossa equação, né, caso estivéssemos usando no lugar do tempo a minha variável livre x e no lugar do volume a minha variável dependente y, né, estaríamos diante de uma equação do tipo y igual a k que multiplica x, onde esse k é a taxa de variação dessa função que é dada, né, pelo cálculo, né, pelo quociente de ΔY sobre ΔX. Tá bom? O que acontece? Nesse problema, né, a minha variação em y é essa medida aqui, que é igual a V, e a minha variação em x é essa daqui, que é igual a 6. Então, eu posso escrever para essa equação
tá? Que V da torneira em função do tempo é igual a V sobre 6 vezes T. Ok? Então, eu já tenho uma equação, que é a equação que eu vou guardar para daqui a pouquinho, quando eu tiver a equação do ralo. Tá bom? Então, usando aí ferramentas, como disse, também da geometria analítica, né? Para escrever a equação de uma reta que descreve esse fenômeno, esse momento em que a torneira enche o tanque. Fique atento aí, porque a equação que eu vou precisar usar para o ralo é uma equação um pouquinho mais complicada do que essa que a gente usou, e caso você tenha dificuldade, a gente pode aí depois fazer um vídeo aí um pouco mais conceitual, envolvendo a equação que vamos usar aqui. Olha só, quando eu tenho no eixo Y e no eixo X a necessidade, né, de escrever a equação de uma reta que tem um comportamento como esse aqui, ó, uma reta apoiada nos segmentos definidos nos eixos cartesianos. Imagina que aqui é o vértice, é um ponto A, que você conhece, de coordenadas A0. Esse aqui é um ponto B, de coordenadas 0B. Significa dizer que esses segmentos, né, determinados aqui, quando essa reta corta os eixos, né, são iguais a A e B. A e B. Por isso nós chamamos essa equação aí de forma segmentária da equação da reta. Então, a equação é x sobre A mais y sobre B igual a 1. Ora, essa equação é possível que você escreva, né, escrevendo ela em função de y, né, como menos b sobre A, que multiplica x, mais b. Ou uma outra forma, que é a forma que eu vou usar aí para descrever o fenômeno do ralo, né, que é colocando b em evidência, escrevendo 1 menos x sobre A, que multiplica b. Repara que eu posso agora fazer as substituições devidas, né, substituindo esse eixo y pelo volume, esse eixo x aqui pelo tempo, e esse ponto aqui onde a minha reta corta o eixo y é aquele volume que eu usei no cálculo da torneira, esse mesmo volume aqui, que é o volume do nosso tanque. E esse tempo, e esse segmento A aqui, tá? Ele é o tempo que o meu ralo leva para esvaziar essa piscina. Então, essa mesma equação, né, y igual a 1 menos x sobre A, que multiplica B, como ela seria escrita usando essas novas variáveis, né, essas grandezas que estamos interessados, ou seja, o volume do ralo em função do tempo é igual a 1 menos t sobre 4, fazendo as devidas substituições, que multiplica o volume. Multiplica o volume V. Tá? Caso você não tenha percebido ou esteja com alguma dificuldade, perceba, esse cara aqui é o meu y, e o tempo, né, o x, e esse V aqui é aquele parâmetro B, definido lá no corte, ó, da minha reta apoiada sobre o eixo Y, no momento onde ela corta o eixo Y. Eu agora preciso, né, juntar esta equação com a outra equação e modelar o meu problema. Ou seja, juntando essas duas contribuições, né, ou seja, torneira, repara, torneira mais ralo. Torneira mais ralo.
O que eu tenho aí quando eu escrevo essas duas equações? Vou mudar aqui um pouquinho a posição das minhas variáveis, tá? T sobre 6 que multiplica V, mais 1 menos T sobre 4, que multiplica também V, igual a zero. Tá? Repara, o que eu escrevi aqui? Esse primeiro termo é a contribuição da torneira, a equação que estava lá em cima. O segundo termo, a contribuição do ralo. Tá? Ah, professor, por que esse zero? Porque estou diante de um problema que tem um ralo mais eficiente do que a torneira. Então, esse momento aqui é o momento que a minha piscina está vazia. Tá bom? Olha o que eu vou fazer agora aqui. Eu posso dividir toda essa equação por V. Então, esse volume aqui corta com esse volume. Significa dizer que este problema não depende do volume. Repara que, inclusive, no enunciado você não tem essa informação. Tá? E então, a minha equação fica assim, ó, já fazendo aí as devidas alterações, né? Ou seja, T sobre 4 menos T sobre 6 igual a 1. Tá? T sobre 4 menos T sobre 6 igual a 1, isso me dá T igual a 6 vezes 4 sobre 6 menos 4. 6 vezes 4, 24. 6 menos 4 igual a 2. E encontramos aí, então, 12 horas. Exatamente a mesma resposta, né, que tínhamos obtido usando a solução anterior. Tá bom? Ficou ali um pouquinho escondido atrás ali da minha câmera, né? Mas eu acho que você consegue enxergar esse pedacinho da minha solução, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho da câmera para não prejudicar você. Olha lá. Uma última observação, né, que poderíamos deixar aqui registrado é o seguinte. Seria possível generalizar esse problema, né, da seguinte maneira. Toda vez que você tiver um problema envolvendo ralo, torneira e ralo, né, esses tempos poderiam ser diretamente jogados aqui nessa fórmula, tá? Tempo da torneira vezes o tempo do ralo sobre a diferença, né, entre o tempo da torneira menos o tempo do ralo. Tá bom? Posso usar sempre isso? Pode. Tá? Se você tiver uma torneira e um ralo, especialmente esse caso que vimos aí com o ralo mais eficiente, tá? Para que essa diferença ali no denominador seja positiva, tá? E aí você poderia aplicar diretamente aí 6 vezes 4 sobre 6 menos 4, tá? E aí essa solução sempre vai te dar a resposta que você precisa. Eu pretendo preparar outros vídeos aí com adaptações sobre esse mesmo problema, para que você perceba aí qual seria o teu caminho se você, por exemplo, tivesse 2 torneiras. Se você tivesse 3 torneiras e 2 ralos, como eu posso generalizar a minha solução para esse tipo de situação, tá bom? Sugiro que você reveja o vídeo anterior, que tem uma solução mais simples do que essa, mas essa é uma solução mais robusta, né? Mais sofisticada, com equações e gráficos que te dão o suporte que a geometria analítica nos oferece para você poder ter mais segurança numa questão que eventualmente tenha uma abordagem mais completa e mais exigente. Tá bom? Eu sugiro a você que, se por acaso é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, que você se inscreva. Nós estamos apenas começando esse trabalho. A nossa ideia é fazer uma revisão de todo o conteúdo do ensino médio, colocando tanto a parte teórica quanto a solução de diversos exercícios para vocês.
Então, se você gostou da nossa explicação, da nossa abordagem, dessa proposta, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo, ative o sininho para que toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você já possa recebê-lo de antemão. E se você tiver alguma sugestão, alguma dificuldade, alguma coisa que você não entendeu na nossa explicação, eu peço para que você deixe aí nos comentários do nosso vídeo, né? Para que você possa ter um apoio nosso nas suas dúvidas. Tá legal, pessoal? Então, um forte abraço, bons estudos, prossigam na missão e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.